Bom dia, Seminário Thompson, alunos e professores e todos quantos estiverem assistindo este vídeo. Eu quero trazer uma breve reflexão sobre um dos 14 juízes de Israel, chamado Gideão. O livro de Juízes começa dizendo que Josué era morto e não tinha liderança em Israel. O povo fazia o que bem lhe parecia e dessa forma, sem liderança, o povo pecava contra Deus. O povo caía na idolatria, o povo caía na opressão do inimigo, porque o pecado ele atrai a ira de Deus e Deus acabava usando algumas nações inimigas de Israel para poder oprimir e subjugar o povo, como os amorreus, ferezeus, amonitas, midianitas, no caso de Gideão. E Deus levantou ali vários juízes num período de aproximadamente 400 anos para poder libertar o povo. Esses juízes eram homens simples de cada tribo de Israel. Deus usava eles para libertar o seu povo. No capítulo 6 de Juízes, capítulo 7, capítulo 8, nós podemos encontrar a história de Gideão. No capítulo 6, dos versos 1 a 10, vamos ver a situação do povo de Israel. 7 anos sendo oprimido pelo inimigo, os midianitas. O povo plantava, mas não colhia, porque os midianitas eles colhiam primeiro, oprimiam, roubavam a lavoura, roubavam as ovelhas, e o povo de Israel não tinha como enfrentar o inimigo. Faziam covas para se esconder, entravam nas cavernas, e o texto vai dizer que o povo empobreceu. E nessa situação, o povo clama a Deus, e Deus escolhe Gideão, da tribo de Manassés, para poder ser o libertador do povo de Israel. E a partir do versículo 11 do capítulo 6, vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar, onde o anjo do Senhor apareceu. Entendemos que foi uma teofania, o próprio Cristo apareceu a Gideão e disse que ele era um homem valente. Gideão ficou um pouco sem entender, porque ele estava ali escondido, ele tinha medo também, mas o anjo do Senhor o encorajou, dizendo que ele era um homem valente, que o Senhor estava com ele. E ele até perguntou: mas como que o Senhor está conosco se o nosso povo está sofrendo tanto nas mãos do inimigo? E o anjo sempre encorajando ele. Depois Gideão pediu tipo uma licença para fazer um sacrifício para oferecer ao anjo. Ele foi lá, matou um cabrito, fez bolo e trouxe e colocou em cima da lenha. O anjo estendeu o cajado e subiu fogo, e o anjo desapareceu. Gideão ficou com medo naquele instante. Parece que a ficha dele caiu agora, que ele estava conversando com o Senhor. E ele disse: eu vou morrer porque vi o anjo do Senhor face a face. Mas o próprio Deus depois tornou confortar, dizendo que ele não morreria, que ele teria paz no seu coração. E ali mesmo ele levantou um altar e ofereceu a Deus e disse que o Senhor era o Deus da paz. Mas Gideão queria mais provas de que realmente Deus era com ele. E ele faz aquela prova com Deus da lã, o velo de linha, né, ou de lã, que ele colocou na eira. E ele disse para o Senhor que se o Senhor realmente era com ele, que aquele velo de lã amanhecesse molhado e em volta seco. E Deus realmente concedeu isso a ele. E ele no outro dia encheu uma taça de água do velo de lã. E ele queria mais provas de Deus. E ele fala para Deus que queria ao contrário agora, que em volta amanhecesse molhado e o velo de lã amanhecesse seco. E Deus mais uma vez o concedeu. Não é que Gideão estava com dúvidas em relação ao seu chamado, em relação à palavra de Deus, mas é porque ele queria mais provas, ele queria mais certeza de que Deus realmente era com ele,
ele entendia que ele era pequeno, ele entendia que ele era humilde, que ele era o menor da sua casa, da tribo de Manassés. Sabemos que ele não era tão pobre assim, ele tinha servos, mas realmente ele era de uma tribo menor, a tribo de Manassés. E Deus realmente pega pessoas simples, pessoas humildes para fazer a tua obra, porque realmente o poder vem de Deus. Não tem como a gente falar muito aqui sobre a vitória dele na guerra contra os midianitas, mas é para deixar para você que Deus usa nós, pessoas simples, humildes, porque a glória, o poder, o tesouro é do Senhor. Então, apesar de nós, o Senhor nos usa pela sua graça e misericórdia para cumprir o seu propósito, como ele fez na vida de Gideão. Então, Deus te abençoe e você lê lá o capítulo 6, 7 e 8 de Juízes, que você entenderá melhor essa história da vida de Gideão. Um abraço.